E aí, Rodrigo, tudo beleza? Beleza, André. Cara, vamos ver se a gente conversa um pouco sobre a produção do teu artigo científico. A gente começou a conversar das correções, mas aí eu acho que vai ficar melhor se a gente fizer um passo a passo no que diz respeito ao que escrever, como escrever, o porquê escrever. Então, eu queria te É, perguntar primeiro quais são as tuas dúvidas geral no que diz respeito à construção do artigo científico, para que a gente possa, a partir daí, nortear esse bate-papo. primeiro a introdução, né? Eu coloquei uma introdução lá e depois coloquei referência junto, né? Como fosse um referencial teórico, né? Se isso está certo. A introdução e passar logo para o referencial teórico. Então vamos lá, vamos primeiro entender um pouquinho qual é a finalidade da introdução. A introdução ela é como se fosse o contar de uma história. É você dar contexto para uma história. Eu vou tentar te ilustrar um pouquinho isso com uma história. Tá? Algum tempo atrás eu vi de um menino que tinha o rosto deformado por uma queimadura e a deformidade dele era severa, né? Mas como ele não tinha família, não era uma família de posse, era uma família pobre, ele não tinha como fazer uma cirurgia, fazer correção nem nada e vivia naquela situação. E esse menino foi para uma escola nova, né? E ele queria aprender e sentava na frente. E os colegas simplesmente começaram a pegar a versão da criança pela maneira como ele, pelo rosto dele, né, por aquela situação. E começaram a fazer bullying com ele e tudo mais, ao ponto de chegar e dizer, olha, a gente não aguenta esse menino aí na frente. Ele distrai a gente, ele chama a nossa atenção, ele atrapalha o sentido visual da coisa. E a gente queria que ele sentasse lá atrás, porque ninguém vai ficar vendo a cara dele e isso não vai atrapalhar. E a pessoa lá, o coordenador, com muito tato, tentando não constranger o garoto, chamou o garoto e conversou. Disse, olha, eu sei que você deve ter tido algum acidente, alguma coisa, por isso a sua face está deformada, e os outros colegas seus estão pedindo para você sentar lá atrás. Ele disse, olha, professor, eu sei que a minha face e o meu rosto incomoda, e eu não me importo de sentar lá atrás, desde que eu possa contar o que aconteceu, a história da minha face, antes de ir lá para trás. Se todos aceitarem ouvir a minha história, e depois de ouvir a minha história eles quiserem que eu vá lá para trás, não tem nenhum problema. E aí o professor, o diretor, chegou na turma e disse, olha, ele não tem nenhum problema de sentar lá atrás, desde que ele possa antes contar para vocês a história de como aconteceu a situação. E a turma aceitou, né? Era uma condição razoável. E o garoto foi e disse, olha pessoal, eu sei que incomoda a minha face, ela realmente é muito queimada, ela tem disformidades, mas eu quero contar para vocês o que aconteceu, por que minha face ficou assim. Eu sou de uma família muito pobre, eu tenho outros 4 irmãos, eu sou o irmão mais velho, e nós morávamos num barraco de madeira. E um belo dia, quando nós estávamos em casa, o barraco, na verdade a comunidade onde nós morávamos, começou a pegar fogo. E eu tenho uma irmãzinha menor, que na época era bebê, e naquela história de que estava tocando fogo, todo mundo saiu correndo. E a minha mãe, depois que nós estávamos fora do barraco, vendo o incêndio se alastrar naquela situação, lembrou que a minha irmãzinha estava dentro do nosso barraco, em cima da cama. E começou a gritar e tentou voltar para o barraco. E as pessoas não deixaram, seguraram, não, você vai morrer, você vai morrer. E ela desesperada, enquanto as pessoas estavam segurando a minha mãe, eu, sem que elas percebessem, entrei no barraco onde nós morávamos para socorrer, para resgatar a minha irmãzinha. E quando eu estava pegando a minha irmãzinha, caiu uma madeira em chamas, e para que essa madeira não caísse em cima dela, eu coloquei o meu rosto e aquela chama pegou e queimou o meu rosto, desfigurou, mas eu consegui salvar a minha irmãzinha. Mas eu fiquei com essa cicatriz. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que toda vez que eu chego em casa com o rosto desfigurado, a minha irmãzinha vem e me beija, e me abraça, e me agradece porque eu salvei a vida dela naquela situação. Então é por isso que eu tenho esse rosto desfigurado, é por isso que eu tenho essa cara distorcida, mas
ela valeu a vida da minha irmãzinha e eu não me arrependo do que aconteceu. Não me arrependo de ter ganhado essa cicatriz, essa marca, porque para mim era uma marca de que eu amo minha irmã. Daquele momento em diante, a turma toda mudou de opinião, entendeu o que estava acontecendo e se arrependeu de tudo que estava fazendo com aquele garoto, e a coisa se normalizou. Então, por que eu estou te contando essa história, Rodrigo? É porque a introdução é mais ou menos isso. De repente, um artigo pode parecer aos olhos de quem não conhece a história, não conhece o contexto, um artigo de menor valor. Mas quando você coloca o contexto daquilo tudo, você consegue olhar a coisa de um outro ângulo. Tá? Então, a introdução é essa. A introdução é isso, ou seja, é eu contextualizar onde o meu trabalho, onde a minha pesquisa científica se insere. Então, como é que eu te diria? E um ponto que eu acho muito relevante é assim, na introdução a gente vai pegar o ambiente geral. Então, eu vou dizer uma situação geral, uma situação que está acontecendo, né? Vou pegar o caso do teu artigo especificamente. A gente sabe que hoje existe um crescimento das tecnologias smart, né? Tecnologias inteligentes, e que isso não é uma coisa nem eventual e que principalmente não vai retroceder. Então, ninguém está imaginando que hoje eu estou usando uma geladeira inteligente e amanhã não, amanhã eu vou voltar para a geladeira a gás. Ao contrário, a perspectiva é o quê? É que isso evolua. Certo? E nos sistemas de distribuição, por exemplo, a mesma coisa está acontecendo. Então, hoje a gente tem medidores inteligentes, a gente tem algoritmos que melhoram o fluxo de carga na própria distribuição, e isso é uma tendência. Então, eu preciso contextualizar onde o meu artigo, onde o trabalho que eu estou desenvolvendo se insere. E quanto mais amplo for esse início, melhor. O contexto é muito importante. Né? Eu preciso dizer, apresentar uma situação geral. No teu caso específico, nesse artigo, se está tratando de monitoramento de temperatura e umidade em data center, ou seja, equipamentos que processam um grande volume de dados, correto? Mas eu preciso mostrar primeiro que isso é relevante. O que é importante eu medir a temperatura em data center? Eu controlar e monitorar essa temperatura. Então, eu preciso demonstrar cientificamente a relevância do que eu estou fazendo. Então, quando eu abro, por exemplo, quando eu começo dizendo que as tecnologias inteligentes estão crescendo, que isso é importante, mas que em contrapartida elas geram muitos dados, eu estou fundamentando o que? Eu estou lançando a base para dizer que eu vou precisar processar esses dados. E quem processa esses dados são quem? Os data centers. Então, se antes eu não media a temperatura e umidade, agora eu preciso medir. Se antes eu não media tensão e corrente eu não tinha essa informação em cada consumidor local, agora eu passo a ter. Um smart meter, um medidor inteligente, ele vai me dar a tensão, me dá a corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência. Ele me dá uma série de dados que antes eu não precisava processar. Eu não tinha essa informação. Então isso gera um volume de dados muito grande. E eu preciso processar isso. Eu preciso medir isso. Logo, se eu preciso medir, eu não vou poder usar um processador simples, comum. Eu preciso de um processador mais robusto. Ao mesmo tempo, se eu estou usando um processador mais robusto, esse processador ele demanda mais energia e gera mais calor. Só que quando eu gero mais calor, eu tenho um problema que eu elevo a temperatura. Ou seja, com a elevação da temperatura, esses dispositivos tendem a ter falhas, a ter problema. Eles podem falhar e podem até mesmo parar. Certo. Tá? O ponto importante aí, Rodrigo, é o seguinte: todas essas informações que aparentemente eu entendo, você entende, que são de conhecimento geral, eu não posso partir desse pressuposto na hora que eu escrevo. Eu preciso fundamentar as informações. O que eu quero dizer com isso? Olha, está crescendo o uso de smart meter ou de inteligência, né, de equipamentos, dispositivos inteligentes
nos sistemas de distribuição de energia. Show de bola! Só que eu preciso de 1, 2, 3 artigos que provem que o que eu estou dizendo é verdade. Então eu vou dizer, está crescendo o uso de smart meter no sistema de distribuição de energia. Eu vou na bibliografia e pego, olha, o Luiz, 2019, o Francisco, 2013, a Maria, 2018, eu boto isso entre parênteses, ou seja, eu estou referenciando artigos, bibliografias que comprovam o que eu estou dizendo é verdade. Então eu não posso, num artigo científico, pressupor que a pessoa que vai ler aquele artigo vai acreditar em mim. Ainda que isso fosse verdade, isso cientificamente não vale. Eu preciso, é tipo assim, eu matei a cobra, eu preciso mostrar o pau. Olha, tá aqui, ó, a cobra tá morta, mas ela tá morta e tá aqui o pau. Quem é o pau? São os artigos que estão fundamentando. Ah, eu vou citar o texto deles, eu não preciso necessariamente citar. Eu preciso mostrar que aqueles artigos falam justamente, são prova daquilo que eu estou afirmando. Então, tudo que eu estiver afirmando que não for meu, ou seja, não é descoberta minha, não é resultado meu, eu preciso fundamentar. E como é que eu fundamento? Eu demonstro onde é que isso está escrito. Tranquilo? Esse é o papel da bibliografia. Então, está aumentando o uso de smart meter nas redes de distribuição de energia. Quem é que diz isso? Fulano, Beltrano e Ciclano dizem isso. Eu já boto lá entre parênteses o nome deles e a data de publicação. Aquela primeira referência, ela vai remeter a bibliografia, a referência bibliográfica do final. Então não precisa botar o nome dele completo. Às vezes, se for mais de um autor, fulano et al, fulano de tal. Se forem 2 autores, fulano e Beltrano ao ano, dependendo do template ou dependendo do modelo de artigo que você tiver que apresentar no congresso. Então, a introdução, ela vai fazer o quê? Ela vai ser um grande funil. Ela começa do macro, do geral, aí eu venho afunilando. Olha, eu estou medindo agora com tecnologia inteligente. Preciso processar esses dados. É uma segunda etapa. Depois que eu processar esses dados, só que quando eu processo esses dados, aparece um problema. Qual é o problema? É que um grande volume de dados gera uma necessidade de um alto processamento. Esse é um outro tópico. Só que quando eu processo muitos dados, esse processador ele precisa ser mais robusto. Então, automaticamente ele produz mais calor. Só que quando eu gero calor, existe o aumento da temperatura. Essa elevação de temperatura, se ela não for controlada, eu tenho qual problema? Eu posso provocar a interrupção do funcionamento, uma falha desse processador, ou até mesmo a sua parada. E tudo isso, cada passo que eu estou andando, eu preciso fundamentar. Então, cadê os artigos que dizem que aconteceu? Olha, a elevação de temperatura provocou um blackout, uma parada desse processador. Eu sei que você tem um artigo que fala sobre isso. Então, nesse momento... O fundamento de tensão também, né? Isso, nesse momento que você deu a informação, você entra com um artigo provando que aquilo é verdade. Porque é o artigo que vai te fundamentar as suas informações. E aí você chega no ponto principal, diz, olha, então isso demonstra que é relevante, e aí no nosso caso aqui, nós estamos na Amazônia, no nosso caso, eu tenho, além do problema da temperatura, eu tenho um problema de umidade. E nós temos uma umidade relativa muito alta. Então, além da temperatura, eu posso informar que a umidade também é um problema. E aí, se eu digo que a umidade é um problema, eu preciso pegar se possível, algum artigo, alguma referência que mostre que umidade é um problema para os processadores. Se eu tiver um nível elevado de umidade naquele equipamento, pode ser que ele falhe. Então, eu mostrei isso. E aí, no final, eu digo, olha, por essas razões é muito relevante eu medir quem? Eu monitorar quem? Temperatura e umidade nos centros de processamento de dados, nos data centers. Pronto, você conseguiu mostrar, numa breve introdução, a importância do trabalho que vai ser desenvolvido. Entendeu a lógica? Peguei o grande, peguei o macro. Olha, no macro está acontecendo isso no mundo. Agora, no mundo está acontecendo essa situação. Qual o que está acontecendo? Está se usando tecnologia inteligente. Ok, essa tecnologia inteligente é importante? Por quê? Porque ela gera muitos dados. Ok, se eu gero muitos dados, eu preciso de um dispositivo capaz de processar esses dados, esse volume de dados. Ok, só que esses dispositivos geram calor excessivo. E eu preciso ter um monitoramento. E esse calor excessivo, se eu tiver um aumento de temperatura, o que vai acontecer? Esse equipamento, esses dispositivos, esses processadores, podem
não só falhar, como serem bloqueados. Até é um sistema de proteção. Então, para evitar de bloquear, ou de interromper, ou de bloquear, eu preciso o quê? Monitorar a temperatura e preciso monitorar a umidade de forma contínua. Pronto, eu consegui criar história. Eu demonstro na história, na minha história, que o trabalho que eu estou fazendo é relevante. Porque qual é a próxima etapa? A próxima etapa é o desenvolvimento. E o que eu vou mostrar no desenvolvimento? Justamente qual foi o projeto que foi feito para monitorar temperatura e umidade em data center e que isso ocasionou, teve como resultado a melhoria do funcionamento e a estabilidade e a continuidade do funcionamento daquele dispositivo, ou daquele dispositivo, no caso, o data center. Ficou claro? Feita a introdução, então, a cada passo eu preciso o quê? Não só dizer uma coisa, mas eu preciso provar que aquilo é relevante. E eu provo como? Com as minhas palavras? Não, eu provo mostrando que outros autores já fizeram essa defesa, já apresentaram isso. E por que a importância de utilizar artigos trabalhos científicos? Porque aqueles trabalhos eles foram validados por análise de outras pessoas. Então eu estou pegando algo que já foi validado, algo que alguém cientificamente já disse, não, está certo, isso aí é verdade, eu concordo. Então aquilo tem respaldo, não é algo que foi ao solto. Agora, eu não posso usar nenhuma informação solta, sem nenhuma referência? Posso. Que tipo de informação? Aquela informação que é de conhecimento comum. Então, água embolhada, eu não preciso de prova disso, todo mundo sabe que água é embolhada. A roda redonda, também não preciso de prova científica de que a roda é redonda. Qualquer pessoa em sã consciência vai saber disso. Então, esse tipo de informação, a informação cotidiana de conhecimento público, eu não preciso ter respaldo científico. Mas qualquer outra informação que eu estou trazendo, é importante sempre estar respaldada. Eu fiz uma afirmação, eu boto lá quem já fez aquela afirmação, quem apresentou aqueles dados. E com isso eu vou construindo o meu material científico, vou construindo a minha base, porque eu preciso dessa base, eu preciso criar primeiro essa árvore para então apresentar que fruto eu consegui produzir a partir daquilo lá. Com relação à introdução, tranquilo? Tá, eu entendi o esquema. Agora a segunda parte, no caso, que me deixou assim na dúvida foi a explicação do projeto, né? Porque vocês têm um padrão da elétrica, né? E nós da computação temos um outro padrão, né? Por exemplo, o nosso, quando ele submete artigo do CBC, né? FBC, ele pede que se fosse um passo a passo do projeto, mas não com muito detalhe, né? Tem um artigo, ele já fugiria, né, de artigo. Se no caso tá bom como tá, colocando aquelas telas de configuração e aqueles gráficos, tá bom isso? Eu diria assim. E botando o sistema. Quando a gente pensa, vamos agora está entrando no desenvolvimento, ok? Então, a primeira etapa foi a introdução, ou seja, eu mostrei por que o meu projeto, por que a minha pesquisa, por que aquele artigo é relevante, onde é que ele se enquadra nesse processo. Agora, o desenvolvimento. E o que vai ser, o que é esse desenvolvimento? O que é o desenvolvimento em si? O desenvolvimento ele vai ser o passo a passo que foi seguido para que eu pudesse atingir o objetivo proposto. Eu fiz um caso passo a passo. Né? Isso. Bom, aí você me perguntou, aquilo que eu coloquei, os detalhes, os prints, os comandos, o que eu printei e tal, aquilo é relevante? É você quem vai dizer se é relevante ou não. O que a gente precisa é o seguinte, a gente precisa seguir uma sequência lógica. Então, qual era o meu problema? O meu problema era medir temperatura e umidade nos data centers. Eu precisava disso aí. Então, eu posso e devo apresentar esse passo a passo? Sim. Eu só não preciso, como a gente costuma dizer, encher linguiça. O que é encher linguiça? Eu fiz 10 testes seguindo o mesmo roteiro, o mesmo protocolo. Tá? Eu preciso apresentar os 10 testes? Não, eu vou tabelar os resultados deles. Eu vi que você tem uma tabela no teu artigo que já precisa só ser analisado se os dados são suficientes ou não. Mas se eu repetir a mesma coisa, eu vou dizer, no primeiro teste deu isso, no segundo teste deu isso, no terceiro teste deu isso, no quarto teste deu isso. Eu vou fazer um resumo. Até porque o artigo em si, ele não vai explicar os detalhes do processo.
ele vai explicar o que foi feito e os resultados obtidos. E então eu vou para a análise desses resultados. Então, no caso do desenvolvimento, o que eu preciso dizer? Qual foi a ideia que partiu, né? E aí eu posso entrar, por exemplo, no caso específico desse artigo teu, você chegar à conclusão que a compra de uma solução pronta, ou seja, uma solução comercial para fazer esse monitoramento ficaria muito caro, né? Ou seja, eu teria que pagar, pelo que eu lembro, em torno de, sei lá, 20, 30 mil reais por uma solução pronta. Os desafios que são caros. Né? Então, e aí um detalhe importante que é relevante você citar é o seguinte: a solução pronta utiliza esse mecanismo, essa forma. Nós decidimos desenvolver uma solução aplicando uma ferramenta que não é comum ser aplicada para essa finalidade. Então, no caso específico de vocês utilizaram um software aberto, um open source, né, que é o Zabbix. E aqui a gente não está ganhando nada para fazer divulgação, propaganda de marca, nem de software. Mas assim, essa ferramenta, ela não é corriqueira no processo no monitoramento de sistemas, no monitoramento de temperatura e umidade. Não é a finalidade inicial dela. Então você está trazendo um benefício para o mundo científico, que é apresentar a possibilidade de usar uma outra ferramenta que vai trazer redução significativa de custo para produzir um resultado que vai ser extremamente relevante para o processo. Então, eu precisava medir temperatura e umidade. Uma possibilidade, eu vou comprar uma solução pronta e vou implementar. Ok, mas essa solução ela é cara. Na hora que eu uso um software livre, né, um open source, eu posso fazer o desenvolvimento desta solução que eu preciso com um custo extremamente mais reduzido. Isso é um ganho científico, isso é um ganho de aplicabilidade. Vou te dar um exemplo. Tá? A gente fez, você conhece um pouco do projeto que a gente trabalha, a gente estava desenvolvendo, buscando soluções para buscar características, buscar o registro de características de falta de alta impedância, né, em sistemas de distribuição. Nós partimos do pressuposto que o uso de uma fonte ressonante poderia nos dar essas características, e nós iniciamos a pesquisa com esse dispositivo, com essa fonte, né? Os resultados iniciais foram fantásticos. Por que foram fantásticos? Porque a gente conseguiu registrar características que são verdadeiramente de falta de autopedância, usando a fonte ressonante, que não é um dispositivo que foi projetado e foi construído para essa finalidade. Mas nós conseguimos os resultados. Depois a gente percebeu que ela não seria suficiente e a gente precisou migrar para uma outra etapa. Mas só para mostrar o seguinte, a gente usou uma ferramenta que não era específica para aquele propósito e conseguimos resultados favoráveis para o que a gente queria. E a mesma coisa do Zabbix. O Zabbix não foi desenvolvido para fazer monitoramento de temperatura e umidade em data center. Mas vocês conseguiram fazer essa adequação da ferramenta e ele funcionou de forma adequada. Então, esse passo a passo, olha, nós pensamos primeiro em utilizar uma ferramenta comercial. Fomos fazer análise e a ferramenta comercial se demonstrou muito cara, fora da nossa possibilidade de aplicação. Então, como opção, nós fomos estudar a aplicabilidade desse dispositivo, dessa outra ferramenta, que é uma ferramenta de TI, aplicada agora a um sistema de automação para monitoramento e controle de temperatura e umidade. E aconteceu assim. Quais foram os resultados iniciais? Os resultados iniciais foram esse. Nós conseguimos isso. Está aqui, olha, tivemos esse registro, tivemos esse. Então você fala e você prova com os teus prints, com os teus registros. Então, as informações que você vai printar, o que você vai colocar, as figuras que você vai colocar, vão ser para quê? Vão para confirmar que o que você está dizendo é verdade. Ah, mas eu não vou mentir. Ok, ninguém está dizendo que você vai mentir, mas você tem que, lembra sempre, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Mostrar o pedaço de pau que você usou para matar a cobra. Então, olha, nós conseguimos, através desse software, implementando isso,
nós conseguimos esse resultado. Está aqui, olha, conseguimos medir a temperatura, identificar que a temperatura estava passando, indo além do que era possível daquele dispositivo funcionar adequadamente, e com isso nós identificamos a necessidade de melhorar isso e isso. Pronto, você já mostrou que a ferramenta funciona, já mostrou que está ok, agora você vai para os resultados. Quais foram os resultados? A partir desse monitoramento, nós identificamos a necessidade de trocar de ar-condicionado, de melhorar isso, melhorar aquilo, ajustar isso, ajustar aquilo, e isso possibilitou esses avanços e tal. Depois que a gente fez essas correções, e nós voltamos a monitorar, identificamos que agora o padrão estava adequado, não estava vendo isso, papapá. Então, esse é o desenvolvimento. Qual era a minha necessidade, o que eu precisava fazer, como é que eu ia fazer, como é que eu fiz, que resultados eu tive, e a partir disso eu consegui implementar. Então, a solução proposta, a ferramenta utilizada, conseguiu atender, conseguiu responder o que eu precisava fazer. E isso possibilitou essa melhoria. Ok? Dentro do desenvolvimento, que mais? Você teria mais alguma outra dúvida? Agora, só lembrando, tudo que não for seu é de outro. Tudo que não for aprendizado teu é de outro. Toda vez que eu falar, fulano disse, onde é que fulano disse? Eu preciso dar referência. Mas no próprio desenvolvimento? No próprio desenvolvimento. Se você estiver usando a informação de outra pessoa, você precisa mostrar que essa pessoa falou, que essa pessoa escreveu. Ah, tá. Tá? Depois é quando eu faço... E via de regra, na introdução é sempre isso. No desenvolvimento, eventualmente, você vai citar, você vai pedir... Assim, lembra, a bibliografia é ajuda os teus universitários. Eu preciso de ajuda para provar que água é molhada. Quem é que disse que água é molhada? O Luizinho disse. Então vem cá, Luizinho. Olha, água é molhada. Bota entre parênteses. Luizinho, 2019. Tá lá. Ele também diz que água é molhada. Toda vez que você citar alguma informação que não for sua, que você obteve em algum outro trabalho, cita a fonte. Ela vai é como se você estivesse pegando um exército para botar atrás de ti. Olha, eu estou afirmando isso aqui, mas tem 200 pessoas que afirmaram antes. Ah, tá. É porque, no caso, o desenvolvimento que a gente está falando, praticamente foi eu que fiz todinho. Pronto, mas algumas informações não são suas. Algumas informações já foram registradas por outros. Então, por exemplo, eu usei o processador tal. Onde é que está esse processador? Eu preciso de uma referência. O processador tem essas características, isso. Ou o processador já existia lá. Eu vou buscar a informação do processador. Eu posso até referenciar, olha, a informação é essa, onde é que eu peguei? No catálogo do processador. Está aqui. Por exemplo, como é que você vai saber qual é a temperatura máxima de operação do teu processador? Você não vai adivinhar. Então, o fabricante, ele vai dar no catálogo do processador, olha, a temperatura ideal de funcionamento é entre 5 graus Celsius e 25 graus Celsius. Passou disso, ele corre o risco de interromper, corre o risco de bloquear, corre o risco de travar. Essas informações que são relevantes para o que você está medindo, você vai buscar de algum lugar. Então, se você pegou de algum lugar, dá a referência. Informa a referência. Porque na hora que você informa a referência, está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é o fabricante. E aí você vai saber, por exemplo, qual é a temperatura limite para você acionar algum dispositivo de alerta. Então, se eu sei que a temperatura de funcionamento daquele processador é até 25 graus Celsius, se ele começar a ultrapassar isso, aí está em 26, 27, 28, 35, 40 graus Celsius. Qual é a expectativa? Que vai ter um travamento. Então, trazendo uma informação extra, vamos lá. Lá no data center que você me apresentou, tinha informação de que vocês trocaram, aliás, não sei se está lá ou se você me falou isso, vocês trocaram, se tinha lá 2 ar-condicionados de 7.000 a 7.500 BTUs e passaram isso para 2 de 10.000 BTUs, ok? Pronto, isso resolveu essa informação, você pode citar lá nos resultados, tá? Dentro do desenvolvimento, nos resultados... Então tem que ter o item resultados, então, né? Dentro do próprio desenvolvimento. Então você tem o desenvolvimento, não é uma caixinha fechada. Você vai botar os itens que você entender que são necessários. Eu preciso de o quê? 2 itens, 3 itens, 4 itens? Não, desenvolvimento é todo o processo, passo a passo que foi feito até os resultados alcançados, ok? De onde veio a ideia, por que você teve a ideia, por que você escolheu aquele software, por que você não escolheu outro, o que te dá, o que era favorável, o que era contra. Aí eu volto a dizer, Rodrigo, tudo aquilo que não for informação sua,
não for original seu, é importante que tenha de onde você aprendeu aquilo. Não há demérito nenhum em dizer, olha, eu entendi que isso é assim. Tá bom, quem foi que te explicou isso? Já foi fulano. Então bota lá a referência do fulano. Ele vai corroborar com você. Ele vai Aí, no caso, André, resultado necessário referência? Não, o resultado é seu. Ah, então beleza. O resultado é seu. As imagens que você gerou são suas. Quem é o autor? Você. Fonte, autor. Tudo que você produziu é seu. E mais para frente, você vai ser a referência. Quando disserem assim, olha, nós aplicamos aquele resultado lá que a gente viu, nós aplicamos os Zambix também para fazer isso, isso e isso. E quem te deu a ideia disso? Foi o Rodrigo que me deu a ideia de usar os Zambix. Eu não estava pretendendo usar, mas eu vi lá no artigo do Rodrigo que ele usou e deu bom. Então, como ele usou e deu bom, eu tentei aplicar também deu bom. Então, você hoje vai estar usando a referência de alguém, mas amanhã alguém vai estar usando a tua referência. Você passa a ser o cara que vai dizer, que mostrou que era possível usar uma ferramenta de TI para fazer um processamento de automação de sistemas. E qual a relevância disso? Vamos lá, vocês solucionaram o problema aumentando o ar-condicionado. Beleza. E o sistema está lá monitorando temperatura e umidade. Vamos lá. Agora você já não está mais monitorando. Você não está presencialmente, mas o sistema está funcionando, está fazendo monitoramento. Imagina que queimou um ar-condicionado e ninguém percebeu, porque muitas vezes o data center fica numa sala isolada. E nem sempre o técnico ou a pessoa responsável vai lá todo dia olhar se está tudo beleza. Queimou um ar-condicionado, parou de funcionar o ar-condicionado por qualquer razão que seja. O que o sistema de vocês vai fazer? Você desenvolveu vai fazer? Ele vai ter o quê? Vai ter um alerta. Então ele vai abrir, o que ele vai fazer? Ele abre um alerta dizendo, a temperatura lá está subindo. E aí você pode estabelecer, não é o caso agora, tá? Mas de repente é um trabalho futuro. Você pode estabelecer níveis de alerta, dizendo, se ele chegar em 30 graus, lembra que minha referência nesse caso hipotética é 25 graus. Se ele chegar em 30 graus, eu mando um e-mail, eu disparo um e-mail para o gerenciador, dizendo, a temperatura ultrapassou X% do limite. Se ele chegar em 35 graus, olha, temperatura, eu já mando um alerta diferente. Olha, alguma coisa aconteceu que está elevando. Se ele chegar em 50 graus, acende um alerta vermelho, começa a piscar, manda e-mail para o cara que é responsável, para o chefe dele, para o dono da empresa, para o presidente do Brasil. Ou seja, isso são possibilidades que o teu sistema, agora que está monitorando a temperatura e umidade, tem de auxiliar o quê? A eficiência do processo, o funcionamento adequado e a continuidade do serviço. Então, você vê como isso traz vantagens para isso é o início. Então, você tem possibilidade de crescimento e possibilidade de avanço. Isso tudo está onde? No teu desenvolvimento. Quantos itens vai ter no desenvolvimento? Vai depender de você. É você que vai explicar o passo a passo do que você foi feito. E aí, vai uma dica para projetos futuros. Registra tudo. Olha, eu decidi usar isso. Olha, eu fiz a pesquisa assim, consultei isso, consultei Beltrano, e cheguei à conclusão que o melhor, que uma possibilidade é isso aqui. Então você registra. E aí você, próximo passo, olha, primeiro passo, decidi que eu ia usar aquilo. Agora, eu não estou decidindo usar aquilo, agora eu apliquei aquilo, fiz isso, essa foi a aplicação. Ok. Deu um resultado positivo? Deu resultado negativo? Deu. A partir dos resultados eu vou decidir se eu continuo usando isso ou se eu paro e vou ter que ir para uma outra etapa. Lembra que eu te falei da fonte ressonante? A gente chegou no momento que viu que a fonte ressonante não ia nos fornecer os dados que a gente precisava, que faziam parte do projeto. Então a gente fez o quê? Pessoal, foi muito bom, foi lindo, maravilhoso, mas a partir de agora isso aqui não nos atende mais. Se não nos atende mais, ela sai fora. A gente teve que buscar uma outra estrutura. Mas os primeiros resultados foram fantásticos. Foram muito bons. A gente precisava de arco em cima de uma peça. A gente teve o arco elétrico. A gente precisava de corrente baixa. A gente teve corrente baixa. A gente precisava de tensão elevada. Teve tensão elevada. Então, os parâmetros que a gente teve iniciais foram muito bons. Mas, devido às próprias características, devido a algumas dificuldades técnicas, não foi possível continuar. Isso pode acontecer no teu projeto. Olha, a gente pensou em usar isso aqui, mas depois nós verificamos que nós não teríamos o que a gente precisava. Então, nós tivemos que trocar. Isso tudo é importante estar descrevendo. Agora, detalhe,
Não adianta você contar um livro, você vai contar de forma resumida. Lembrando, tudo que for informação dos outros, você mostra a referência. Tudo que for informação sua, você diz, não, isso é informação minha. Então você não precisa referenciar. Nós descobrimos isso, percebemos isso. Olha, está aqui o relatório desse, está aqui, isso aqui. Vai sempre mostrando evidência do que foi feito. Certo. Ok? Certo. Dúvidas ainda com relação ao desenvolvimento? Não. Já entendi. Tá? Não tem problema de você detalhar, mas assim, detalha resumindo. Então você ia contar uma história toda. Não, você conta meia história. Você conta, em vez de contar 1 hora de história, você conta o início, o meio e o fim. Para a pessoa poder se ambientar dentro do desenvolvimento. Como começou, quais foram os resultados iniciais, quais foram os resultados finais, né, que vantagem aquilo trouxe, e aí você fechou o seu desenvolvimento. Ok? E a conclusão? A conclusão é justamente demonstrar que a proposta inicial trouxe resultados vantajosos, quais foram os resultados, né? E que aquilo pode ser amplificado, ou seja, pode ser melhorado. Como é que pode ser melhorado? Você está usando o sistema, você montou um sistema para monitorar temperatura e umidade. Ok, mas por exemplo, você pode também monitorar tensão, você pode monitorar corrente, você pode monitorar energia consumida, né? Você pode, de repente, utilizar, ajustar para verificar qual a quantidade de energia se eu poderia melhorar a eficiência energética daquele dispositivo se eu, de repente, utilizasse uma temperatura menor. Ou seja, dependendo das configurações do processador, se você trabalhar com ele a 5 graus Celsius, ele vai ter um rendimento muito melhor. Então, de repente, fazer esse teste. Olha, eu vou ajustar aqui para trabalhar com 5 graus Celsius. Aí eu posso também avaliar, por exemplo, o consumo de energia da sala. Então, tem outras possibilidades que você vai trazer na conclusão. Existem várias outras possibilidades e que isso demanda novos estudos. E você apresenta a sua conclusão, analisando os resultados que você teve e que outros ganhos podem ser feitos, que outros resultados podem ser buscados a partir daquilo que você já desenvolveu. Tranquilo? Tranquilo. Alguma outra dúvida? Não, era essa mesmo, cara. Fiquei na dúvida, somente no desenvolvimento e a introdução, né? E assim, Rodrigo, o que eu quero te tranquilizar é que não é que não está nada errado, que às vezes o que acontece é que às vezes a gente não se preocupa com essa sequência lógica e em pensar o seguinte, que quem vai ler o artigo não necessariamente tem a mesma compreensão que eu que estou escrevendo o artigo. Então, esse passo a passo, esse caminhar, é importante para que haja o quê? Uma lógica. A pessoa, por mais... Eu não sou especialista, não é minha área, a parte de informática. Então, na hora que eu pego o artigo, se você falar, olha, porque eu usei a linguagem tal, eu apliquei isso, apliquei aquilo, isso você vai estar falando em japonês para mim. Se fosse grego, eu até entendi alguma coisa, mas em japonês eu não entendo nada. Né? Então, é importante, a cada passo, eu ter a certeza de que o meu leitor... Você não está escrevendo o artigo para você está escrevendo o artigo para outra pessoa. Para outras pessoas que vão ler. E é fundamental o quê? Que elas possam buscar a base ou as informações básicas que você utilizou. Então, a tua referência bibliográfica também serve para isso. Né? E, além disso, que elas possam chegar a compreender o passo a passo que você falou. Então, não adianta você usar um monte de informações técnicas que não vão ter onde eu tirar dúvida. Então, o cara diz assim, é o seguinte, aplicando análise de Fourier, eu consegui isso. Pô, legal, você está aplicando análise de Fourier. Amigo, eu não sei onde tem análise de Fourier, eu não sei o que é análise de Fourier, eu não sei o que desgraçado daquele Fourier escreveu ou falou. Então, eu preciso dizer o seguinte, aplicando análise de Fourier, ok, onde é que eu tenho análise de Fourier? Então, eu boto uma referência onde é apresentado o trabalho de Fourier. Como é que ele consegue, a partir de uso de várias senoides, decompor ondas que não são senoidais, puramente senoidais, em outras ondas. Então, você dá condições para a pessoa mergulhar no assunto. Essa é outra função da bibliografia. Tá? Possibilitar que eu, que sou leigo, consiga mais informações daquilo e comece a entender.
Porque senão o artigo fica perdido. Olha, eu fiz isso, pô, mas você não contou como fez, não contou o que você usou como referência, você não me deu condição nenhuma de entender o teu trabalho. E isso eu não posso, porque o trabalho precisa ser entendível, precisa ser compreensível, né? E precisa ter fundamentação a ponto de que uma pessoa que esteja no teu nível pode dizer, poxa, legal, gostei, fantástico, evoluiu. E mais uma pessoa que esteja abaixo de você no nível de conhecimento menor, não é abaixo de uma pessoa, mas de conhecimento naquele assunto, possa dizer, poxa, legal, isso aqui está interessante. Deixa eu ver se eu consigo, a partir disso aqui, aprender um pouco mais. E aí, fomentar a curiosidade. Certo, tu me lembraste até agora, né, de não entender, né, a minha parte, na parte computacional. Por isso que eu, quando apresentei para o Bira, né, a parte de monitoramento, software e tal, aí ele ficou assim, né, ele começou a perguntar, explicando. Eu falei, Rodrigo, tu já pôde ir pro rumo da computação, né, tu sabe que eu não entendo nada, né? Pronto. Aí o professor me teste de propósito, né, eu falei, não, me deram esse tema, eu posso fazer, né. Mas eu preciso jogar na área que eu jogo melhor, meu amigo. Se eu for na defesa, eu vou jogar na defesa. Se eu for no ataque, eu vou jogar no ataque. Né? Então tem muita gente que joga na defesa, deixa os caras na defesa, eu vou pro ataque. Tem muita gente que joga no ataque, deixa os caras no ataque, eu vou na defesa. Eu preciso sempre buscar aquilo onde eu tenho maior proficiência, né? Onde eu domino. Essa é a técnica. Né? E eles não me perguntavam, cara. Isso que eu achava interessante, eles não me perguntavam. Só fazer um comentário, mas não me perguntavam nada. Pô. E aí você entrou num ponto que é muito legal da gente conversar, não está nisso aqui que a gente está falando daqui, mas eu acho relevante tratar. Você entendeu que você tem que produzir artigos onde você preferencialmente vai ser o único. Uhum. Por quê? Porque isso vai aumentar a tua chance de ter os teus artigos aprovados. O cara vai olhar e dizer, pô, peraí, isso aqui tem lógica, isso aqui está coerente, isso aqui bate, isso aqui funciona, mas eu não tinha nem ideia que isso podia acontecer. Pô, eu quero esse artigo no Congresso. Então, eu costumo dizer o seguinte, você vai nadar no mar sozinho. Você vai surfar, a onda que está ali, só você vai conseguir surfar. Então, qualquer artigo que você mande dentro disso aí, dentro desse contexto, dificilmente os congressos vão recusar. Por quê? Porque você vai dizer, pô, peraí, esse cara aqui está tratando uma coisa nova, está aplicando uma ferramenta que não é própria da área, está aplicando na nossa área, está trazendo informação, está agregando valor, isso aqui é relevante, isso aqui vale a pesquisa. Vale não só a pesquisa dele, mas vale também evoluir. Vamos trazer esse cara para apresentar, para defender, para mostrar e para justamente abrir novas possibilidades de ciência, novas possibilidades de pesquisa. Entendeu? Então, isso, como é que isso acontece? Acontece no teu dia a dia, na pesquisa dia a dia. A referência bibliográfica, ela vai te mostrar o geral e aí você vai ver onde é que existe o que a gente chama de lacunas de conhecimento. E quando você trabalha, quando a tua produção científica é dentro das lacunas de conhecimento, você consegue muito mais aprovação de artigos em congressos. E qual é o meu desejo? Qual é a minha perspectiva? É que você possa em breve fazer aí, de repente, 5 em 1. O que é 5 em 1? Aprovar 5 artigos científicos em um ano. E eu vejo que você tem todas as condições para isso. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando o quê? Você trabalha o quê? Os artigos são lacunas de conhecimento. E aí você tem condições de... O que você produzir passa a ser o quê? Inédito. Você já viu outra pessoa trabalhando com os ABICs fazendo o que você está fazendo? Cara, quase zero. Pronto. Então você vai ser o cara... mesmo... Não estou dizendo que você vai ser o cara desse programa, mas é o cara que está implementando essa ferramenta num outro contexto. Beleza? Isso vai te dar o quê? Vai te dar notoriedade. Por quem é o Rodrigo? O Rodrigo é o cara que implementou uma ferramenta de TI num sistema de automação e a partir daí teve um ganho exponencial, não só no que diz respeito ao monitoramento desses parâmetros, mas também no que diz respeito à redução de custo. Meu amigo, ninguém quer comprar nada caro. Você só compra o caro quando você não tem o barato, que faça a mesma coisa com qualidade. Sim. Né?
Faça a mesma coisa com qualidade. Não é assim, não, eu quero comprar um carro. Você pode comprar um Fusca, pode comprar uma BMW. Tudo é carro. Mas eu quero comprar um carro com preço de Fusca, mas com eficiência e com qualidade da BMW. Opa, isso me interessa. Isso me interessa. Beleza? Beleza. Dúvidas até aí? Porque assim, tu sabe que a gente tem pouco tempo, né? Então eu amanhã vou te cobrar já atualizações. Eu sei, pô, eu sei. Eu sei, eu vou até fazer logo à tarde, implementar lá alguma coisa. Aí eu te mando. Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa gravação, certo? E vou te mandar também, porque você pode dar uma revisitada, ver se te agrega alguma coisa. Também. Beleza? Beleza. Fechou? Então, Fechou. vamos embora para frente, que em 2022 eu quero 5 ativos desaprovados. Então, esse só é o primeiro. Tem muito chão aí pela frente. Tá bom? Beleza. Um abraço, Rodrigo.